Um milionário vê um garoto de rua protegendo um bebê e o que descobre muda tudo para sempre. No coração de Criciúma, uma cena nas ruas da cidade faz um dos empresários mais ricos de Santa Catarina parar seu carro importado e descobrir que sua filha sequestrada estava sendo cuidada pelo jovem mais improvável. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O vento cortante do outono criciumense varria as folhas secas pela Avenida Centenário quando Eduardo Bortoluzzi freou bruscamente seu Mercedes-Benz AMG preto no meio do trânsito matinal. 67 dias. Esse número cruel martelava incessantemente em sua mente torturada desde que sua filha recém-nascida Sofia havia desaparecido misteriosamente do berçário do Hospital São José, deixando apenas um vazio devastador onde antes habitava toda a sua razão de viver. 67 noites de insônia absoluta. 67 dias de desespero que haviam transformado um dos magnatas mais poderosos da indústria cerâmica catarinense num homem completamente quebrado por dentro. Apesar dos 3 bilhões de reais que faziam sua conta bancária parecer números sem significado diante da ausência da filha. Do outro lado da movimentada avenida principal da cidade, entre o fluxo constante de carros, caminhões da mineração e ônibus urbanos que cortavam o centro comercial numa dança caótica matinal, Mateus Silveira caminhava lentamente pela calçada irregular com uma pesada sacola de latinhas e garrafas plásticas pendurada em seu ombro direito magro e ossudo. O garoto de apenas 16 anos, com roupas desbotadas pelo tempo e pela necessidade, parecia mais um dos tantos catadores que percorriam diariamente as ruas de Criciúma em busca de materiais recicláveis. Mas não era a sacola de latas que havia feito Eduardo Bortoluzzi parar seu veículo importado de 400 mil reais no meio da avenida. Era o pequeno e delicado volume que o adolescente carregava cuidadosamente amarrado ao peito magro, com um tecido vermelho desbotado e surrado. Um bebê que dormia tranquilamente contra o corpo franzino do menino de rua. Mesmo à distância de quase 40 metros, separado pelo movimento intenso do trânsito e pela barreira invisível mas real que dividia os mundos da riqueza e da pobreza em Criciúma, Eduardo reconheceu instantaneamente o cobertor cor-de-rosa, bordado à mão, que envolvia a criança. Suas pernas bambas quase não o sustentaram, quando a memória dolorosa o atingiu como um raio. Helena, sua esposa amada, havia passado meses durante a gravidez bordando aquele cobertor especial com fios dourados, criando desenhos de anjinhos e estrelas, enquanto cantarolava canções de ninar, que nunca chegou a cantar para a filha. O cobertor que deveria aquecer Sofia em seus primeiros meses de vida, mas que desapareceu junto com ela naquela madrugada terrível que partiu o coração de Eduardo em pedaços impossíveis de colar. "Meu Deus do céu!" sussurrou com a voz embargada pela emoção, descendo do carro sem sequer se preocupar em fechar a porta ou ligar o pisca-alerta, ignorando completamente as buzinas irritadas dos motoristas que precisavam desviar do Mercedes abandonado no meio da pista. Seus sapatos italianos de couro legítimo, que custavam mais que o salário mínimo de 3 meses, batiam contra o asfalto quente numa corrida desesperada em direção ao menino que poderia estar carregando sua filha perdida. Mateus Silveira percebeu imediatamente o homem elegante de terno azul marinho atravessando a rua movimentada em sua direção com expressão desesperada, e todos os seus instintos de sobrevivência, afiados por meses de vida nas ruas perigosas da periferia criciumense, dispararam alarmes ensurdecedores em sua mente. 6 longos e cruéis meses vivendo embaixo de marquises, dormindo em praças abandonadas e disputando comida em lixões, haviam ensinado ao garoto uma lição fundamental. Homens ricos de terno representavam sempre perigo para meninos como ele, especialmente
quando carregavam algo valioso como a preciosa bebê que encontrara numa noite de inverno que quase custou a vida de ambos. Menino, por favor, eu imploro, não corra. Eduardo ergueu ambas as mãos trêmulas, num gesto universal de paz. Sua voz poderosa de empresário, agora reduzida a um sussurro embargado de emoção, enquanto tentava se aproximar do adolescente sem assustá-lo. Só quero dar uma olhada na criança que você está carregando. Só isso, eu juro. Ela está bem protegida comigo, senhor. Mateus recuou 2 passos instintivamente, apertando a bebê contra seu peito magro com a força protetora de um pai desesperado, defendendo sua cria mais preciosa. Seus olhos castanhos, prematuramente envelhecidos pelas dificuldades da vida nas ruas, faiscavam com uma determinação férrea que impressionou o empresário. Ninguém vai conseguir tirar a Sofia de mim enquanto eu tiver vida neste corpo. O mundo inteiro parou de girar naquele instante mágico. Eduardo Bortoluzzi sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar no poste de iluminação mais próximo para não desabar no meio da calçada. Sofia. O menino de rua havia pronunciado aquele nome com uma naturalidade e um carinho que fizeram o coração do pai bater descompassado dentro do peito. Sofia. O nome que ele e Helena haviam escolhido juntos durante uma tarde feliz de domingo, folheando livros de nomes de bebê na varanda da mansão, sonhando com o futuro brilhante da filha que estava chegando. Como você sabe o nome dela? Conseguiu perguntar, lutando contra o nó que se formara em sua garganta e ameaçava impedi-lo de falar. Estava escrito num papelzinho amarelado que encontrei junto com ela, quando a achei abandonada numa caixa de papelão. Mateus respondeu com sinceridade total, mas ainda mantendo a distância segura, pronto para correr se fosse necessário. Tinha o nome dela bonitinho, escrito com letra de mulher. Por que o senhor está perguntando isso? Porque Sofia é minha filha. As palavras saíram da boca de Eduardo como se fossem balas disparadas de uma arma, ecoando no ar matinal de Criciúma com a força de um trovão anunciando tempestade. O impacto da revelação atingiu Mateus como um soco no estômago. O garoto apertou ainda mais a bebê contra o corpo, como se pudesse protegê-la de uma verdade que estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele balançava a cabeça negativamente, recusando-se a acreditar no que acabara de ouvir. Isso é mentira. O senhor é um desses homens ruins que fazem mal para as crianças. Eu vi na televisão da padaria, gritou com desespero, sua voz adolescente falhando no meio da acusação. O senhor quer roubar ela de mim. Não, meu filho, pelo amor de Deus, me escuta. Eduardo tirou a carteira de couro do bolso interno do paletó com mãos que tremiam incontrolavelmente e dela retirou uma fotografia amassada que carregava sempre consigo. A imagem mostrava Sofia recém-nascida no hospital, poucos minutos após o parto, com uma pequena marca em formato de coração na testa rosada. Olha aqui com atenção. Esta foto foi tirada no dia em que Sofia nasceu, no Hospital São José. Você consegue ver esta pequena marca em formato de coração na testinha dela? Mateus olhou para a fotografia com suspeita. Depois baixou os olhos para examinar a bebê que dormia serenamente em seus braços. Lá estava ela, a pequena marca rosada que ele havia beijado tantas vezes durante as noites frias quando a embalava para dormir. A marca que o fazia sorrir toda manhã quando a via acordar. A prova incontestável de que aquele homem elegante estava dizendo a verdade. Então o senhor é mesmo o pai da Sofia? Perguntou com a voz quebrada, sentindo seu mundo desabar completamente. Sou sim, meu menino querido. E você, meu anjo da guarda, você salvou minha filha quando eu não consegui protegê-la. Eduardo se ajoelhou ali mesmo no meio da calçada movimentada da Avenida Centenário, sem se importar com o terno caro que se sujaria no concreto ou com os olhares curiosos dos transeuntes que começavam a parar para observar a cena inusitada. Mas ela é minha irmãzinha agora, Mateus disse com uma determinação que tocou profundamente o coração do empresário. Eu cuidei dela por 2 meses inteiros. Passei frio para ela ficar quentinha. Dividi minha comida para comprar leite para ela. Cantei para ela dormir todas as noites. Eu não vou deixar ninguém levar ela embora, nem mesmo o pai verdadeiro, se não prometer que nunca mais vai abandonar ela.
Eduardo sentiu uma onda de admiração e respeito pelo garoto corajoso que havia protegido sua filha, quando ele próprio havia falhado miseravelmente como pai. Ali estava um menino de apenas 16 anos, sem dinheiro, sem família, sem casa, mas com um coração maior que o de muitos adultos que conhecia. "Eu te prometo solenemente, filho", disse olhando diretamente nos olhos castanhos do adolescente. "Eu prometo que Sofia nunca mais vai ficar sozinha, nem por um minuto sequer. E prometo também que você nunca mais vai precisar passar frio ou fome ou dormir na rua. Vocês dois são minha família agora, e família a gente protege até o último suspiro." A mansão Bortoluzzi, no elegante bairro São Luís, com seus 2.000 metros quadrados de área construída e jardins que pareciam saídos de revistas de decoração europeias, nunca havia recebido visitantes tão especiais quanto Mateus Silveira naquela tarde de outono que mudaria para sempre a história da família. O garoto atravessou o portão eletrônico de ferro forjado, importado da Itália, carregando Sofia nos braços magros e uma sacola plástica rasgada com todos os seus pertences terrenos: 2 camisetas furadas, uma calça jeans remendada, um pedaço de sabão, uma escova de dentes com cerdas gastas e o cobertor velho que usava para se proteger do frio das madrugadas na rua. Dona Iracema Locks, a governanta leal que trabalhava para a família Bortoluzzi há exatos 32 anos, desde quando Eduardo era apenas um jovem empresário começando a construir seu império cerâmico, não conseguiu segurar as lágrimas quando viu a pequena Sofia nos braços do menino de rua. A senhora de 65 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável e avental bordado que ela mesma fazia nas horas vagas, havia chorado todas as noites durante os 67 dias de desaparecimento da bebê, rezando o rosário na capela particular da mansão e acendendo velas para todos os santos que conhecia. "Minha Nossa Senhora Aparecida", murmurou fazendo o sinal da cruz com mãos trêmulas de emoção. A pequena Sofia voltou para casa sã e salva. É um milagre de verdade. E trouxe um irmão protetor junto. Eduardo sorriu com sinceridade pela primeira vez em mais de 2 meses, observando como Mateus examinava cautelosamente cada canto da luxuosa entrada da mansão, claramente impressionado, mas também intimidado pela opulência que o cercava. A adaptação inicial não foi nada fácil para nenhum dos envolvidos naquela improvável reunião familiar. Mateus acordava sobressaltado todas as madrugadas, num suor frio de pânico, procurando desesperadamente por Sofia no quarto principesco de 20 metros quadrados que agora dividia com ela, decorado com móveis de madeira de lei e papel de parede importado com desenhos de nuvens e passarinhos. O garoto, que havia sobrevivido durante meses comendo restos encontrados em lixões e dormindo embaixo de marquises geladas, simplesmente não conseguia processar mentalmente que havia comida abundante e variada na geladeira industrial da cozinha, que a água quente nunca acabava nas torneiras douradas dos banheiros de mármore Carrara, que suas roupas eram lavadas e passadas diariamente por funcionários invisíveis que cuidavam da casa com eficiência silenciosa. "Por que o senhor está fazendo tudo isso por mim?", perguntou para Eduardo numa noite especialmente difícil, enquanto caminhavam juntos pelo corredor encerado em direção ao quarto de Sofia, que havia começado a chorar pedindo mamadeira. "Porque você fez por ela exatamente aquilo que eu deveria ter feito e falhei completamente", respondeu o empresário com honestidade brutal que surpreendeu o adolescente. "Você a protegeu quando eu não estava lá. Você cuidou dela quando eu estava desesperado, procurando em todos os lugares errados. Você foi o pai que ela precisava, quando o pai verdadeiro estava perdido na própria dor. Mas eu sou só um menino pobre da rua, senhor Eduardo. Não sei nada sobre ser filho de milionário. E eu não sei nada sobre ser pai de verdade, Mateus. Talvez possamos aprender juntos." Eduardo colocou a mão no ombro ossudo do garoto. "Uma coisa eu posso te garantir. Filhos se protegem e se amam. Não importa de onde vieram ou quanto dinheiro tem no banco." O primeiro mês de convivência foi uma verdadeira montanha-russa emocional para todos os habitantes da mansão Bortoluzzi. Mateus se servia compulsivamente 3 ou 4 vezes durante as refeições familiares, ainda mentalmente programado para a escassez cruel das ruas, acumulando comida no prato como se fosse a última oportunidade de comer que teria na vida.
Dormia no chão de mármore frio, ao lado do berço italiano de Sofia, completamente incapaz de confiar na segurança proporcionada pelas paredes grossas e pelo sistema de alarme de última geração que protegia a propriedade. Eduardo respeitava religiosamente cada trauma, cada medo irracional, cada comportamento estranho do menino, sabendo intuitivamente que a confiança genuína seria construída tijolinho por tijolinho, dia após dia, através de gestos pequenos, mas consistentes de carinho e aceitação incondicional. Antônio Machado, o chefe de segurança de 48 anos e ex-sargento reformado do Exército Brasileiro, observava todos os movimentos do garoto com olhos treinados de militar experiente em combate. Ele havia falhado miseravelmente em sua principal missão, proteger a família Bortoluzzi, quando Sofia foi sequestrada bem debaixo de seu nariz, apesar de todos os equipamentos eletrônicos de vigilância, câmeras de alta definição, sensores de movimento e protocolos de segurança dignos de um bunker militar. Agora via naquele menino franzino das ruas uma lição devastadora de coragem, determinação e instinto protetor que o envergonhava profundamente e, ao mesmo tempo, o inspirava a ser um homem melhor. O garoto tem um instinto de proteção mais aguçado que toda a minha equipe profissional reunida, confessou para Eduardo, durante um de seus relatórios de segurança vespertinos no escritório revestido de madeira nobre. Ele não deixa a menina sozinha nem mesmo quando vai ao banheiro. Carrega ela para todo lado como se fosse uma extensão do próprio corpo. É porque ele compreende visceralmente o valor inestimável daquilo que quase perdemos para sempre. Eduardo respondeu pensativamente, observando pela janela panorâmica Sofia brincando no jardim sob o olhar vigilante de Mateus. Ele sabe por experiência própria que família é literalmente tudo o que temos de mais sagrado neste mundo cruel. A primeira grande prova de fogo chegou 3 semanas após a chegada de Mateus à mansão, quando Eduardo tomou a decisão corajosa de matricular o garoto no Colégio Derron, a instituição de ensino particular mais renomada e cara de Criciúma, frequentada exclusivamente pelos filhos da elite econômica local. O adolescente que havia abandonado os estudos na 5ª série do ensino fundamental para sobreviver nas ruas precisaria de um verdadeiro milagre pedagógico e aulas particulares intensivas todos os dias para conseguir acompanhar minimamente o nível acadêmico avançado dos colegas de classe média alta. Eu não vou conseguir falar igual a eles, seu Eduardo, disse Mateus com ansiedade palpável na voz, ajeitando nervosamente o uniforme novo que custava mais dinheiro do que tudo o que já havia possuído durante toda a sua vida difícil. Você vai aprender tudo o que precisar aprender, filho, e eles também vão aprender muita coisa importante contigo, respondeu Eduardo com confiança absoluta na capacidade de adaptação do garoto. Mateus chegou à escola usando um uniforme impecável de R$300, sapatos de couro legítimo que brilhavam como espelhos e uma mochila de marca famosa repleta de materiais escolares caríssimos, mas não havia maquiagem no mundo capaz de esconder a pequena cicatriz irregular na sobrancelha esquerda, resultado de uma briga violenta com outros meninos de rua por um pedaço de pão. Nem o jeito instintivamente desconfiado de examinar cada ambiente antes de entrar, sempre procurando as saídas de emergência e avaliando potenciais ameaças ao redor. O primeiro dia letivo no Colégio Derron foi um desastre completo, que quase terminou em tragédia. De onde exatamente você veio, novato? Perguntou Pedro Zanata, o filho mimado do maior comerciante de carvão mineral da região, com aquele tom de superioridade natural dos adolescentes ricos, acostumados a intimidar quem consideram inferior. De um lugar que vocês privilegiados nunca pisaram, e espero que nunca precisem conhecer, respondeu Mateus secamente, sem baixar os olhos, nem demonstrar qualquer sinal de submissão ou medo. A tensão no ar era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Alguns colegas sussurravam teorias maliciosas sobre o menino adotado do Bortoluzzi. Outros simplesmente o ignoravam com desdém, tratando-o como um objeto curioso, mas irrelevante. Foi quando Maria Clara Benedetti, uma menina de 15 anos, filha de imigrantes italianos prósperos, donos de vinícolas famosas na Serra Gaúcha,
Quebrou o gelo social com a simplicidade natural de quem foi educada com valores sólidos de família. "Você quer sentar comigo na hora do almoço?" ofereceu com um sorriso genuíno e caloroso que iluminou todo o rosto delicado. Mateus olhou desconfiado para a garota de olhos verdes brilhantes e cabelos castanhos ondulados, procurando sinais de ironia ou maldade escondidas atrás da aparente gentileza. "Por que você faria isso por mim? Porque todo ser humano merece pelo menos um amigo verdadeiro no primeiro dia de escola, e porque meus nonos italianos me ensinaram que julgar pessoas pela aparência é coisa de gente pequena de coração." Aquela amizade inesperada se tornaria o alicerce fundamental sobre o qual Mateus construiria gradualmente sua nova identidade social. Maria Clara se transformou na ponte perfeita entre o mundo brutal das ruas que ele conhecia intimamente e o universo sofisticado dos jovens privilegiados de Criciúma, que agora precisava navegar diariamente. Ela o ensinou pacientemente sobre etiqueta à mesa, códigos de vestimenta não escritos, gírias da classe média alta, referências culturais que todos davam como óbvias e, principalmente, nunca o julgou nem tentou mudá-lo, respeitando profundamente sua história de luta e sobrevivência. Em casa, a rotina familiar estava finalmente começando a se estabelecer depois de semanas de adaptação mútua. Mateus acordava religiosamente às 5 da madrugada para preparar a mamadeira morna de Sofia, antes mesmo que ela começasse a se mexer no berço, demonstrando um conhecimento instintivo sobre cuidados infantis que impressionava até mesmo Dona Iracema, que havia criado 5 filhos próprios. Eduardo observava fascinado o cuidado quase maternal do garoto com a bebê e sentia o coração se expandir com uma mistura complexa de gratidão infinity, orgulho paternal e uma culpa persistente por não ter conseguido proteger a filha quando ela mais precisou dele. "Você tem um talento natural extraordinário com crianças pequenas", comentou numa manhã ensolarada enquanto observava Mateus trocar a fralda de Sofia com movimentos precisos e carinhosos de quem havia feito aquilo centenas de vezes. "Aprendi por necessidade, cuidando dos meninos menores que eu nas ruas." Mateus respondeu concentrado em sua tarefa, verificando a temperatura do leite na pele do pulso antes de oferecer a mamadeira. "Na rua, quem não cuida e protege os mais fracos acaba vendo eles morrerem de frio, fome ou violência. É uma lei não escrita de sobrevivência." A crueza simples daquela explicação atingiu Eduardo Bortoluzzi como um murro certeiro no estômago, fazendo-o compreender instantaneamente que Mateus não era simplesmente um menino sortudo que havia encontrado Sofia por acaso divino. Era um sobrevivente nato, alguém que havia desenvolvido, através do sofrimento, um senso aguçado de responsabilidade e um instinto protetor que muitos adultos ricos e educados jamais conseguiriam desenvolver em suas vidas confortáveis e protegidas. "Mateus, eu tenho uma proposta diferente para você", anunciou Eduardo durante o jantar familiar numa quinta-feira chuvosa, quando todos estavam reunidos ao redor da mesa de mogno maciço da sala de jantar. "Quero que você comece a participar regularmente das reuniões executivas da Cerâmica Bortoluzzi. Você tem perspectivas e insights sobre a realidade social que meus executivos com MBAs caros nunca tiveram nem nunca terão." "Eu, senhor, mas eu nem sei direito como uma empresa funciona por dentro", Mateus respondeu genuinamente surpreso, quase engasgando com o pedaço de lasanha que estava mastigando. "Você sabe perfeitamente como a vida real funciona, meu filho. E no final das contas, isso é infinitamente mais valioso e raro do que qualquer diploma pendurado na parede." As primeiras reuniões na sede administrativa da Cerâmica Bortoluzzi foram absolutamente reveladoras para todos os participantes. Mateus sentava-se silenciosamente na cadeira de couro legítimo da sala de conferências climatizada, ouvindo atentamente os executivos de cabelos grisalhos e ternos impecáveis discutirem projetos sociais corporativos e estratégias de marketing voltadas para a responsabilidade social empresarial. Mas suas perguntas diretas e desconcertantes frequentemente deixavam a sala inteira em silêncio constrangedor. "Desculpem minha ignorância, mas por que vocês querem construir uma escola moderna na periferia
se não existe transporte público adequado para levar as crianças até lá? Questionou com toda a inocência durante uma apresentação sobre investimentos em educação comunitária. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. O garoto de 16 anos com ensino fundamental incompleto havia identificado instantaneamente uma falha logística fundamental que nenhum dos 5 MBAs presentes na sala havia sequer considerado durante meses de planejamento detalhado. "E como você sugere que resolvêssemos essa questão?", perguntou o diretor de projetos sociais, tentando disfarçar a irritação crescente na voz. "Comprando alguns ônibus usados em bom estado, reformando eles com a própria equipe da empresa e contratando motoristas experientes da própria comunidade beneficiada", respondeu Mateus, com naturalidade absoluta. "Assim vocês resolvem o problema do transporte e ainda criam empregos diretos para os pais dos alunos. É uma solução que mata 2 coelhos com uma cajadada só." Eduardo mal conseguiu disfarçar o sorriso de orgulho paternal que se espalhava pelo rosto. Mateus não possuía diplomas nem certificados, mas tinha algo infinitamente mais precioso que todo o dinheiro do mundo jamais poderia comprar: experiência genuína de vida real e a capacidade rara de enxergar soluções práticas onde especialistas viam apenas problemas teóricos complexos. Os meses seguintes trouxeram um crescimento exponencial impressionante para todos os membros da família Bortoluzzi. Sofia completou seu primeiro aniversário de vida, cercada por amor abundante, desenvolvendo-se rapidamente e sempre irradiando sorrisos luminosos toda vez que via Mateus chegando da escola, com a mochila nas costas e os braços abertos para abraçá-la. O garoto, por sua vez, não apenas se adaptou completamente ao ambiente sofisticado do Colégio Derron, como rapidamente se tornou um dos 3 melhores alunos de sua turma, devorando livros e conhecimento com a fome voraz de quem passou anos privado de educação formal. Ele demonstra uma sede de aprendizado absolutamente impressionante para sua idade, relatou a coordenadora pedagógica, professora Silvana, durante uma reunião de avaliação trimestral com Eduardo. "É como se quisesse absorver de uma só vez tudo aquilo que não pôde aprender durante os anos em que esteve fora da escola. Nunca vi um estudante tão determinado e focado em toda a minha carreira de 30 anos no magistério. É porque ele compreende intuitivamente que conhecimento é a única riqueza verdadeira, que ninguém jamais pode roubar ou tirar de você", respondeu Eduardo, entendendo perfeitamente a motivação profunda que impulsionava o filho adotivo. A primeira grande reviravolta na vida pacífica da família chegou numa manhã ensolarada de segunda-feira, quando Antônio Machado entrou no escritório particular de Eduardo com uma expressão sombria que fez o empresário largar imediatamente os relatórios financeiros que estava analisando. "Eduardo, temos que conversar urgentemente sobre o sequestro da Sofia. Descobrimos coisas muito perturbadoras." "Que tipo de coisas?" "Os criminosos executores não foram todos presos e julgados." "Foram sim, mas eles eram apenas os peões no tabuleiro. Descobrimos quem foi o verdadeiro mandante intelectual de toda a operação. E a verdade vai chocar você profundamente." Eduardo sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha dorsal. "Fala logo, Antônio. Quem foi?" "Seu cunhado Juliano Ferreira está devendo exatos R$ 7.400.000 para agiotas perigosos de Balneário Camboriú. Dívidas de jogos de azar em cassinos clandestinos." A revelação atingiu Eduardo como um raio em céu azul. Juliano Ferreira, marido de sua irmã mais nova, Carla, sempre havia sido considerado membro querido e respeitado da família extensa. Participava religiosamente dos almoços dominicais. Brincava carinhosamente com Sofia, era padrinho de batismo oficial da menina, tinha livre acesso à mansão a qualquer hora do dia ou da noite. "Você tem absoluta certeza dessas informações, Antônio?" "As evidências são irrefutáveis e devastadoras. Ele orquestrou todo o sequestro esperando que você pagasse um resgate de 10 milhões em dinheiro vivo. O plano original era pegar o dinheiro, quitar as dívidas com os agiotas e ainda sobrar um bom troco para ele recomeçar a vida. Quando a operação deu completamente errado e os criminosos entraram em pânico fugindo sem a criança,
Ele simplesmente não sabia mais como reverter a situação sem se expor. Eduardo precisou se sentar pesadamente na poltrona de couro, sentindo o peso devastador da traição familiar. A dor da traição era infinitamente pior que qualquer perda financeira que já havia experimentado em décadas de negócios. E o que fazemos agora com essa informação? Agora você decide se quer que a justiça siga seu curso normal ou se prefere resolver isso em família. Naquela noite tensa, Eduardo chamou Mateus para uma conversa particular na biblioteca da mansão, entre estantes repletas de livros que nenhum dos dois conseguia se concentrar em ler. O garoto, agora com 17 anos completados e cada dia mais maduro emocionalmente, ouviu toda a revelação chocante em completo silêncio, processando calmamente as implicações daquela traição familiar. "O que você acha que devemos fazer?" perguntou Eduardo, respeitando genuinamente a opinião do filho adotivo. "A justiça precisa ser feita, pai. Crimes não podem ficar impunes só porque foram cometidos por parentes", respondeu Mateus sem qualquer hesitação. "Mas a Sofia não pode saber dessa traição enquanto for criança pequena. Ela tem o direito sagrado de crescer sem carregar esse peso terrível nos ombros. E você, filho? Como se sente sabendo que foi traição da própria família?" Mateus ficou pensativo por vários minutos antes de responder, escolhendo cuidadosamente cada palavra. "Eu aprendi uma lição muito importante vivendo nas ruas, pai. Família verdadeira não é necessariamente formada por pessoas que dividem o mesmo sangue ou o mesmo sobrenome. Família real são aquelas pessoas especiais que escolhem conscientemente ficar do seu lado quando tudo vai mal, que te protegem quando você está vulnerável, que te amam nos seus piores momentos. E você escolheu deliberadamente ficar do meu lado quando eu era só um menino sujo e maltrapilho da rua. Eu escolhi proteger a Sofia quando ela estava abandonada e indefesa. Isso é família genuína." Aquelas palavras tocaram Eduardo mais profundamente que qualquer declaração de amor que já havia ouvido. O menino das ruas havia se transformado num jovem sábio, com uma compreensão madura sobre valores fundamentais que muitos adultos ricos e educados levavam décadas para desenvolver, se é que algum dia conseguiam. O julgamento de Juliano Ferreira foi conduzido com discrição absoluta, mas a justiça foi implacável e exemplar. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por sequestro qualificado, extorsão e formação de quadrilha. Carla, completamente devastada pela traição brutal do marido e pela vergonha pública do escândalo, decidiu se mudar com os 2 filhos pequenos para Gramado, no Rio Grande do Sul, onde tinha parentes distantes que poderiam ajudá-la a recomeçar a vida longe das memórias dolorosas. Às vezes, infelizmente, perdemos pessoas que acreditávamos serem importantes em nossas vidas, disse Eduardo para Mateus numa tarde melancólica, enquanto observavam Sofia brincar alegremente no jardim florido, completamente alheia aos dramas adultos que haviam moldado sua existência. Mas em compensação ganhamos outras pessoas que realmente importam e fazem diferença real. "Como a Maria Clara, por exemplo?", perguntou Mateus com um sorriso tímido que não passou despercebido pelo pai adotivo. "Ah, então é isso mesmo. Quando você vai me apresentar oficialmente a minha futura nora favorita?" "Pai..." Mateus ficou completamente vermelho, mas não fez qualquer tentativa de negar o relacionamento romântico que estava florescendo. Maria Clara havia se tornado muito mais que uma simples amiga para Mateus durante os 2 anos de convivência escolar. Ela o havia ajudado pacientemente a navegar pelas águas traiçoeiras do mundo da alta sociedade criciumense, mas principalmente o amava incondicionalmente exatamente como ele era autenticamente, sem julgamentos preconceituosos, sem tentar mudá-lo para se adequar a padrões externos, respeitando profundamente sua história de luta e seus valores fundamentais de vida. O primeiro beijo apaixonado aconteceu numa tarde dourada de outubro, durante a festa tradicional da primavera do Colégio Derron. Mateus, agora um jovem de 18 anos confiante e articulado, mas ainda tímido em assuntos do coração, finalmente encontrou coragem suficiente para confessar os sentimentos que vinham crescendo silenciosamente durante meses de amizade íntima. "Eu te amo de verdade, Maria Clara."
Não sei se tenho o direito de te amar sendo quem eu sou. Eu também te amo perdidamente, Matheus Silveira. E você tem todo o direito do mundo de ser amado, porque você é a pessoa mais especial que já conheci em toda a minha vida. Sofia, que agora com 3 anos e meio já falava frases inteiras com um vocabulário impressionante para a sua idade, adorava incondicionalmente a namorada do Theo, como carinhosamente chamava Maria Clara. A menina havia se tornado oficialmente o centro gravitacional da família Bortoluzzi. Uma criança alegre, inteligente e carinhosa, que não fazia a menor ideia da jornada extraordinária e perigosa que a havia trazido até aquela vida privilegiada de amor abundante. A formatura do ensino médio foi um marco histórico emocionante na vida de Matheus. Ele não apenas foi escolhido orador oficial de sua turma, como recebeu o prêmio de melhor aluno da geração, com média geral acima de 9 em todas as disciplinas. Sua fala de formatura emocionou profundamente toda a plateia lotada de pais, professores e colegas. Há exatos 4 anos eu nem sequer sonhava em estar aqui neste palco, disse com voz firme e clara, procurando Eduardo na plateia e sorrindo com gratidão infinita. Aprendi durante esta jornada transformadora que família verdadeira é o lugar sagrado onde somos amados não pelo que possuímos materialmente, mas pelo que somos essencialmente como seres humanos. Aprendi que educação de qualidade é a maior e mais valiosa herança que podemos receber de nossos pais. E aprendi a lição mais importante de todas. Às vezes, os maiores presentes da vida chegam disfarçados das maiores tragédias que enfrentamos. Eduardo chorava copiosamente na plateia, assim como Dona Iracema, que considerava Matheus como um neto querido desde o primeiro dia em que ele atravessou o portão da mansão. Sofia, linda em seu vestidinho de renda branca nos braços carinhosos da governanta, batia palminhas entusiasmadas sem compreender totalmente o significado da cerimônia, mas genuinamente feliz por ver Theo no palco recebendo aplausos. Após a formatura memorável, Matheus recebeu ofertas de bolsas integrais para estudar administração de empresas nas melhores universidades do país, incluindo USP, FGV e PUC. Eduardo generosamente ofereceu pagar qualquer faculdade que o filho escolhesse, mesmo que fosse no exterior. Mas Matheus surpreendeu a todos com sua decisão madura e bem fundamentada. Quero estudar na Unesc mesmo, aqui em Criciúma. Quero ficar pertinho da Sofia durante esses anos importantes de formação dela. E também quero continuar perto de você, pai. Filho, essa palavra pai ainda me emociona profundamente toda vez que escuto você pronunciar. Você literalmente salvou minha vida quando eu estava perdido, pai. Me deu família verdadeira, educação de qualidade, amor incondicional, oportunidades que jamais teria sozinho. Como eu não ia chamar você de pai com todo o carinho do mundo? Durante os 4 anos de faculdade, Matheus dividiu espertamente seu tempo entre os estudos universitários rigorosos, o trabalho crescente na empresa da família e os cuidados devotados com Sofia. A menina, agora uma criança extraordinariamente inteligente e falante, o seguia pela mansão contando animadamente sobre suas pequenas descobertas diárias do mundo. Hoje eu aprendi na escola que as plantinhas precisam de água, terra boa e sol para crescerem fortes e bonitas. É verdade mesmo, princesa. E o que mais você descobriu hoje? Que eu também preciso de muito amor para crescer forte e feliz. E eu tenho amor de sobra aqui em casa com vocês. Essas conversas inocentes e profundas sempre tocavam o coração sensível de Matheus, de forma indescritível. Sofia estava crescendo numa família estruturada e amorosa, cercada de carinho abundante e oportunidades infinitas, sem jamais suspeitar que poderia ter tido um destino completamente diferente e provavelmente trágico. Foi durante o 3º ano da faculdade que a família Bortoluzzi recebeu uma visita completamente inesperada que mudaria novamente suas perspectivas sobre o passado. Uma jovem de aparência frágil e olhos tristes apareceu nervosamente no portão eletrônico da mansão numa manhã de sábado, pedindo com voz tímida para falar urgentemente com Eduardo. Disse que se chamava Ana Paula e que tinha informações muito importantes sobre Sofia. Eu sou a mãe biológica dela,
revelou com voz trêmula, após ser convidada para entrar na sala de visitas elegantemente decorada. O impacto da revelação deixou todos em choque absoluto. Ana Paula aparentava ter no máximo 19 anos, mas seu rosto mostrava sinais de sofrimento que a faziam parecer mais velha que sua idade cronológica real. Eu estava com apenas 15 anos quando engravidei da Sofia, contou com lágrimas nos olhos, as mãos tremendo visivelmente. O pai da bebê me abandonou covardemente quando soube da gravidez. Minha própria família me expulsou de casa com vergonha. Quando Sofia nasceu, eu estava completamente sozinha no mundo, sem dinheiro, sem comida, sem lugar seguro para morar. E por que você a abandonou daquele jeito? Perguntou Eduardo com voz controlada, lutando internamente para manter a calma. Porque eu amava ela mais que minha própria vida. Ana Paula chorou intensamente. Eu sabia que íamos morrer de fome e frio juntas. Pensei que alguma família com melhores condições ia encontrar ela e dar o amor e os cuidados que eu não podia oferecer. Mateus, que havia escutado toda a conversa em silêncio respeitoso, se aproximou com expressão protetora, mas não hostil. "E você está aqui hoje por que motivo?" perguntou com tom cuidadosamente neutro. "Não vim buscar ela de volta, juro por Deus." Ana Paula se apressou em esclarecer, percebendo a tensão no ar. "Soube por acaso, através de uma amiga, que vocês encontraram ela e cuidaram com amor. Vim apenas ter certeza de que minha filha está realmente feliz e bem cuidada." Eduardo e Mateus trocaram um olhar significativo, ambos reconhecendo a sinceridade genuína da jovem mãe biológica. "Você gostaria de conhecê-la pessoalmente?" ofereceu Eduardo após longa reflexão. Eu posso mesmo?" Sofia foi carinhosamente trazida do jardim onde brincava, uma menina de 5 anos radiante de saúde, com cabelos dourados presos em trancinhas e um vestidinho colorido que realçava seus olhos azuis brilhantes. Quando viu a estranha na sala, naturalmente se escondeu atrás de Mateus com timidez infantil. "Sofia, esta é a Ana Paula", disse Mateus gentilmente, ajoelhando-se ao lado da menina. "Ela é uma amiga muito especial que queria te conhecer." A menina acenou educadamente com a mãozinha pequena. Ana Paula não conseguiu conter as lágrimas ao ver a filha saudável, bem vestida, claramente amada e protegida. "Ela é ainda mais linda do que eu sonhava", sussurrou emocionada. "Muito obrigada por amarem ela como eu não consegui amar." "Ana Paula", disse Eduardo com sinceridade, "você pode visitar Sofia quando quiser, como uma tia especial se concordar." Ana Paula aceitou gratefully a proposta e gradualmente se tornou presença regular e bem-vinda na vida da família Bortoluzzi. Sofia a conhecia carinhosamente como tia Aninha e ficava sempre feliz quando ela aparecia para brincar e conversar. A jovem mãe biológica jamais tentou assumir qualquer papel maternal, respeitando completamente a estrutura familiar que Sofia havia ganhado através das circunstâncias. Com o tempo, Eduardo ajudou Ana Paula a terminar os estudos através de supletivo e conseguir um emprego digno no departamento administrativo da Cerâmica Bortoluzzi. Ela gradualmente se tornou mais um membro da família estendida, uma irmã mais nova para Mateus e uma filha adicional para Eduardo, que tinha espaço infinito no coração para amar. A formatura de Mateus na Unesc foi um evento absolutamente memorável para toda a família. Ele se formou como o melhor aluno de sua turma de administração e já havia sido oficialmente promovido a diretor executivo de projetos sociais da Cerâmica Bortoluzzi. Seus programas revolucionários de habitação popular, capacitação profissional e microcrédito rural haviam transformado radicalmente 5 bairros inteiros da periferia criciumense, criando empregos, melhorando condições de vida e oferecendo esperança real para centenas de famílias. "Estou imensamente orgulhoso de você, meu filho querido", disse Eduardo durante a festa de formatura realizada nos jardins da mansão, com toda a família reunida. "Aprendi tudo com o melhor professor que eu podia ter", respondeu Mateus, agora um jovem de 22 anos seguro de si e realizando sonhos que nem sabia que podia sonhar. Maria Clara, recém-formada em jornalismo pela mesma universidade, havia aceito emocionada o pedido oficial de casamento de Mateus.
O noivado seria celebrado no mês seguinte, e Sofia, agora com 6 anos de idade, já estava ansiosa e empolgada para ser a daminha de honra mais linda do mundo. A cerimônia de casamento aconteceu numa manhã ensolarada de dezembro, na Igreja Matriz São José. Exatamente a mesma igreja onde Eduardo havia passado horas, rezando desesperadamente durante os 67 dias em que Sofia esteve desaparecida. A igreja histórica estava completamente lotada de amigos íntimos, colegas de faculdade e trabalho, funcionários leais da empresa e dezenas de moradores dos bairros periféricos beneficiados pelos projetos sociais implementados por Mateus ao longo dos anos. Sofia absolutamente roubou a cena como daminha oficial, séria e concentrada em sua missão solene de carregar as alianças de ouro branco até o altar. Eduardo a acompanhou orgulhosamente pelo corredor central da igreja, profundamente emocionado ao testemunhar como sua família improvável havia crescido e se fortalecido. "Hoje não estou perdendo um filho querido", declarou emocionado durante seu discurso na festa de casamento realizada no Salão Nobre do Country Club. "Estou ganhando oficialmente uma filha maravilhosa. E confirmo publicamente que a maior riqueza genuína de qualquer homem não está depositada em contas bancárias, mas vive no coração das pessoas especiais que escolhem permanecer ao nosso lado nas alegrias e tristezas." Maria Clara se integrou perfeitamente e naturalmente à dinâmica familiar dos Bortoluzzi. Ela adorava Sofia, como se fosse uma irmãzinha de sangue, e apoiava integralmente todos os projetos sociais ambiciosos de Mateus. Juntos como equipe, eles transformaram a Fundação Bortoluzzi numa das organizações não governamentais mais respeitadas e eficientes de todo o estado de Santa Catarina. 2 anos após o casamento memorável, chegou a notícia que completaria definitivamente a felicidade da família. Maria Clara estava grávida do primeiro filho do casal. Sofia, agora uma menina madura de 8 anos, ficou absolutamente extasiada com a perspectiva emocionante de finalmente ser tia. "Vai nascer menino ou menina, Teu?" "Ainda não sabemos, princesa, mas uma coisa eu posso garantir: vai ser muito amado, exatamente igual você sempre foi. Vou ensinar o bebê a brincar de boneca e a chutar bola também", decidiu Sofia com toda a seriedade de seus 8 anos. Porque criança tem que saber de tudo um pouquinho. O bebê nasceu numa manhã florida de primavera, um menino saudável e chorão que recebeu o nome de Pedro, em homenagem ao bisavô paterno de Maria Clara. Sofia imediatamente assumiu o papel de tia protetora com imenso orgulho, sempre querendo ajudar nos cuidados com o sobrinho e se considerando responsável pelo bem-estar dele. A família Bortoluzzi havia crescido, se transformado e se fortalecido completamente ao longo daquela década extraordinária. A mansão que antes ecoava com silêncio sepulcral, agora pulsava constantemente com risadas infantis, conversas animadas, música, brincadeiras e aquela energia vital que apenas famílias verdadeiras conseguem criar. O jardim impecável tinha brinquedos coloridos espalhados por todos os cantos. A geladeira industrial estava perpetualmente decorada com desenhos infantis e obras de arte feitas com giz de cera, e todo domingo, religiosamente, reunia 4 gerações ao redor da mesa de jantar para almoços familiares que duravam horas. "Sabe o que eu mais gosto nos nossos domingos em família?" perguntou Sofia para Eduardo durante um desses almoços especiais, enquanto Pedro babava alegremente em seu cadeirão. "Me conta, minha princesa querida." "É que nossa família toda fica junta num lugar só. Você, eu, o Teu, a Maria Clara, o baby Pedro, a dona Iracema, o Antônio, até a tia Aninha quando ela vem. É como se fôssemos um quebra-cabeça gigante que se encaixou perfeitinho." Eduardo observou carinhosamente ao redor da mesa repleta e sorriu com o coração transbordando. Ali estava Mateus, contando uma anedota engraçada sobre reuniões na empresa para Maria Clara, que ria gostosamente enquanto tentava convencer Pedro a comer papinha de cenoura. Ana Paula ajudava a dona Iracema a servir a sobremesa tradicional. Sofia desenhava concentradamente em seu caderno novo, com a língua para fora em sinal de concentração máxima. "Você tem razão, Sofia.
Somos realmente um quebra-cabeça que se encaixou de forma absolutamente perfeita. 15 anos haviam se passado desde aquela manhã transformadora de outono na Avenida Centenário de Criciúma. Mateus, agora aos 31 anos, havia se tornado uma referência nacional reconhecida em projetos de desenvolvimento social empresarial. Suas palestras lotavam auditórios universitários por todo o Brasil, e suas metodologias inovadoras eram estudadas e implementadas por empresas multinacionais interessadas em responsabilidade social genuína. Sofia, aos 17 anos, era uma adolescente brilhante, engajada socialmente e apaixonada por medicina veterinária. Sua mais nova obsessão desde que adotou um cachorro abandonado que encontrou na rua. Pedro, aos 5 anos, enchia a mansão inteira de energia inesgotável, risadas contagiantes e uma curiosidade natural sobre absolutamente tudo que via pela frente. "Pai", disse Mateus para Eduardo numa tarde tranquila, enquanto observavam Sofia brincar pacientemente com Pedro no jardim florido. "Você já parou para refletir profundamente sobre onde todos nós estaríamos hoje se você não tivesse parado o carro naquele dia distante?" "Prefiro não pensar nessas possibilidades alternativas", respondeu Eduardo filosoficamente. "Prefiro me concentrar em apreciar onde conseguimos chegar juntos. Chegamos à definição mais perfeita possível de família verdadeira. A mais verdadeira, genuína e sólida de todas as famílias", concordou Eduardo com convicção absoluta. Naquela noite, como em todas as outras noites dos últimos 15 anos, sem exceção, Eduardo subiu pessoalmente para dar boa noite para Sofia. A adolescente estava em sua cama confortável lendo um livro técnico sobre cirurgia veterinária. Mais uma demonstração de sua determinação em seguir a carreira dos sonhos. "Boa noite, minha princesa eterna." "Boa noite, papai do coração." "Papai, diga, meu amor. Eu amo infinitamente nossa família exatamente do jeito que ela é. Eu também amo, meu tesouro mais precioso. Mais que qualquer coisa existente neste mundo inteiro." Eduardo apagou suavemente a luz do quarto e desceu para encontrar Mateus na biblioteca, onde ele o esperava pacientemente com 2 xícaras fumegantes do café especial que Dona Iracema preparava todas as noites. "Sabe qual foi a lição mais importante que aprendi durante todos esses anos de convivência?" disse Mateus pensativamente. "Qual, meu filho?" "Que família autêntica não tem absolutamente nada a ver com DNA ou certidões de nascimento. Família real é sobre escolhas conscientes e diárias. Escolher ficar presente, escolher amar incondicionalmente, escolher proteger sempre, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E nós fizemos consistentemente as escolhas mais acertadas possíveis", confirmou Eduardo com certeza. "Fizemos as únicas escolhas que nossos corações permitiam fazer." Eles permaneceram em silêncio confortável e acolhedor, simplesmente ouvindo os sons reconfortantes da casa em paz. Maria Clara cantarolando baixinho uma canção de ninar para Pedro no quarto das crianças, Sofia virando páginas do livro de veterinária, Dona Iracema organizando meticulosamente a cozinha para o café da manhã seguinte. Lá fora, Criciúma dormia tranquilamente sob o manto estrelado da noite catarinense. Dentro da mansão do bairro São Luís, uma família construída pelo acaso divino e consolidada através do amor incondicional, se preparava serenamente para mais um dia repleto de histórias compartilhadas, descobertas conjuntas e crescimento mútuo. A Fundação Bortoluzzi já havia transformado diretamente as vidas de mais de 8.000 famílias em situação de vulnerabilidade social por todo o interior de Santa Catarina. Mateus havia se tornado uma referência nacional respeitada, mas jamais esqueceu suas origens humildes, nem perdeu a sensibilidade social que o tornava único. Sofia crescia sabendo que havia sido especialmente escolhida pelo destino para fazer parte daquela família abençoada. E essa certeza a fazia se sentir verdadeiramente especial e grata todos os dias de sua vida. "Teu", disse Sofia numa manhã ensolarada de domingo, enquanto tomavam café da manhã juntos na varanda com vista para o jardim. "Quando eu me formar em veterinária, quero trabalhar com animais abandonados, igual você trabalha com pessoas que precisam de ajuda." "Como assim, princesa?"
Quero ter uma clínica gratuita para bichinhos que não têm família para cuidar deles. Para que eles tenham chance de encontrar uma família do coração, igualzinho eu encontrei a minha. Mateus sorriu com os olhos marejados de orgulho e emoção. A menina que ele havia salvo numa noite gelada de inverno, agora queria dedicar sua vida a salvar outros seres indefesos. O ciclo sagrado do amor e da proteção continuaria através das gerações futuras. Você vai ser a veterinária mais competente e mais amada de Santa Catarina inteira, Sofia. E você vai me ajudar com todos os projetos sociais? Sempre, irmãzinha do coração, para sempre e sempre. Eduardo observava discretamente a conversa da porta da varanda, o coração transbordando de orgulho paternal e gratidão infinita ao destino. Anos depois, quando Sofia se formou com louvor em medicina veterinária e abriu a primeira clínica, totalmente gratuita para animais carentes da região, quando Mateus foi eleito prefeito de Criciúma, com a maior votação da história municipal, quando Pedro cresceu ouvindo histórias emocionantes sobre família do coração e decidiu seguir psicologia para ajudar na formação de famílias adotivas, Eduardo finalmente compreendeu que havia testemunhado e participado de um verdadeiro milagre divino. Aquela família aparentemente impossível havia se tornado a mais sólida, amorosa e próspera estrutura familiar que ele poderia ter imaginado em seus sonhos mais otimistas. Não apenas o milagre óbvio de reencontrar sua filha desaparecida, esse foi somente o início da jornada. O verdadeiro milagre foi descobrir que o amor genuíno não possui limites nem barreiras, quando escolhemos conscientemente abrir nossos corações para acolher quem realmente precisa de carinho, proteção e oportunidades. Na véspera de completar seus 75 anos de idade, Eduardo reuniu cerimoniosamente toda a sua família na sala principal da mansão histórica. Quero contar para todos vocês uma história muito especial. Começou emocionado, olhando carinhosamente para Sofia, agora uma doutora veterinária de 32 anos, Mateus, um homem público realizado de 46 anos, Maria Clara, mãe dedicada e jornalista premiada, Pedro, um jovem idealista de 22 anos, e os 4 bisnetos que corriam alegremente pela casa, enchendo-a de vida. A história extraordinária de como um empresário completamente perdido encontrou sua verdadeira família numa avenida comum de Criciúma. Nós já conhecemos essa história de cor, bisavô, disse Helena, filha mais velha de Sofia, com 6 anos de idade. É a história mais linda de como o amor sempre vence todas as dificuldades. Eduardo sorriu radiante, abraçando a bisneta com ternura infinita. Exatamente, minha princesinha. É a história definitiva de como o amor verdadeiro sempre vence no final. Muito obrigado por acompanhar até o final esta história emocionante sobre Eduardo, Mateus e Sofia. Esperamos que ela tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o nosso durante a criação. Se você se emocionou com essa jornada incrível de amor e família verdadeira, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias inspiradoras todos os dias. Conte nos comentários qual momento mais te marcou nessa história e de qual cidade você está assistindo. Adoramos saber que nossas histórias chegam em tantos lugares pelo Brasil. Nos vemos amanhã com mais uma história que vai mexer profundamente com suas emoções.